Olá, qual é o livro da sua vida? Hoje nós vamos apresentar um panorama sobre a formação de leitores. É possível aprender a gostar de ler? O que tantas histórias trazem para a nossa história? São 5 elefantes agora. Celina ouve histórias desde quando estava na barriga da mãe. Veio o amigo do elefante, que com ele também era elefante. E nos últimos 8 meses, as duas exploram juntas o universo da leitura. Ela interage bastante, ela gosta principalmente dos livros normais, que não tem chocalho, não tem brinquedo. E eu vejo que é uma interação mãe e filha mesmo, né? A gente consegue ficar mais próxima, porque a gente tem um momento só pra gente. Quanto antes, melhor. Quando a criança ouve a leitura, ela está aprendendo uma linguagem formal, uma linguagem diferente, que é muito importante para a formação da área da linguagem cerebral dela. Ela precisa desse aprendizado para ela chegar mais tarde e ser capaz de ter habilidades que vão responder aos estímulos que a vão levar a ser alfabetizada corretamente. Nessa livraria infanto-juvenil, os livros para crianças de até 6 anos ficam nesse cantinho. As vendas até aumentaram, mas segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, eles ainda representam uma fatia pequena do mercado brasileiro. No quarto do Heitor, livros dividem espaço com os brinquedos. E do alto dos seus 6 anos de vida, ele já fez boas descobertas por conta da leitura compartilhada com os pais. Olha, é bom ler porque a gente aprende mais. Eu penso que eu estou bem da história e se divirto muito. Recebemos hoje a escritora Celina Bodenmiller, proprietária de uma livraria infantil, e Mirna Brasil Portela, pesquisadora de literatura para a infância e especialista em formação do leitor. Participe da nossa conversa, mande perguntas, comentários pelo Facebook, pelo Twitter, usando a nossa hashtag Panorama TV Cultura. E lembrando que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Estamos aqui hoje com duas apaixonadas por esse universo da literatura infantil, não é? Celina tem uma livraria, Mirna estuda essa questão da formação do leitor. A reportagem trouxe aí esse número dizendo que esse universo de literatura infanto-juvenil significa uma fatia pequena, 2,8%, quase 3%. Então, a minha primeira pergunta é, diante disso, né, por que vocês escolheram trilhar por esse caminho? O que as faz insistir nele? Bom, apesar do número ser 2,8% de representatividade dos livros infantis, todo ano no Brasil são lançados cerca de 3.000 títulos novos para crianças. E a leitura entre as crianças mais jovens também é bastante incentivada e as crianças estão muito em contato com o livro através da escola, da família. Então, eu não acho que o número seja pequeno, né? A gente consegue alcançar bastante gente. E a literatura precisa estar presente, né? Na minha questão pessoal, eu acho que a questão de ter sido contaminada na infância pela leitura, na escola, me fez escolher esse caminho, né? Uma afinidade com a linguagem, gostar disso na escola e depois, mais tarde, descobrindo o universo dos livros como ele é hoje. A literatura brasileira é maravilhosa, tem autores maravilhosos, artistas maravilhosos e porque a gente, na minha opinião, existe a necessidade de se apresentar sempre a literatura porque ela traz um monte de benefícios que a gente pode conversar já sobre eles. Mirna. Andresa, escrever, quer dizer, por quê? Porque eu escrevo também, né? Por que escrever para crianças, né? Primeiro, eu acho que esse adjetivo infantil, ele engessa muito a literatura para a infância, porque nem todo livro escrito para criança é só para a criança, né? Então, quando a gente tem uma boa literatura, ela passeia aí por várias idades, ela tem uma elasticidade. É claro que a gente tem uma literatura ilustrada que vai ser muito mais fácil pescar o leitor que ainda não é leitor do código escrito, né? Então, ele vai fazer uma leitura ali de imagens e tal. Mas escrever
para crianças foi uma coisa, na verdade, escrever começou depois que eu tive os meus filhos, escrever para publicar, né? Porque eu escrevo desde os 9 anos, mas não me passava pela cabeça ser escritora. Depois que eu tive os meus filhos, nesse momento de contar a história, de ler para eles, porque eu sempre fui leitora, isso foi me apaixonando e em algum momento eu tive vontade de escrever até as histórias que eu inventava para eles. Então, e aí fui, sim, me especializar em formação do leitor, acabei largando a minha profissão anterior, que era advogada, né? E enveredei por esse caminho. Então, eu acho que a literatura para a infância, ela é uma literatura... É claro que se você não tem um filho, um afilhado, um sobrinho, você dificilmente vai parar na seção de livros infantis, vamos dizer assim, né? Mas uma vez lá, o adulto descobre que tem coisas ali... Tem muita coisa para ele também, Para né? ele também, né? Eu vou chamar a nossa enquete de hoje aqui. Qual o livro da sua vida? Vamos ver o que as pessoas nos respondem. Aí, tá entrando. Qual o livro da sua vida? Agora a gente ouve, às vezes, uma questão. Livro é caro no Brasil. É caro mesmo, Celina? Olha, eu acho que o poder de compra das pessoas que é bastante limitado. Se você olhar a fatura do cartão de crédito das pessoas, você vai ver que aquelas que consomem livros são aquelas que consomem bens de alto valor. Então, a aquisição de livros mesmo, ela está restrita às pessoas que têm uma renda maior. Não que o preço do livro em si seja caro, porque se a gente for fazer comparações, né, 10 litros de gasolina, talvez menos que isso, é o preço de um livro médio, né? Então, existe um problema de acesso ao livro e, por isso, que é muito importante uma política pública para os livros, né? Os livros têm que estar nas bibliotecas, nas praças, nas escolas, de maneira intensiva, porque não é possível a grande parte da população fazer a aquisição de livros. E, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que as bibliotecas, aqui em São Paulo, pelo menos, que eu conheço melhor, são lugares empoeirados com livros velhos. Isso não é verdade. As bibliotecas são espaços muito legais aqui em São Paulo. Eu acho que as pessoas têm que se sentir estimuladas a ir à biblioteca, porque lá se consegue ler de graça, acompanhar eventos literários na cidade, existe bastante coisa. Eu acho que essa é uma pergunta difícil, assim, que é muito relativa, né? Na média, eu acho sim que o livro é caro ainda no Brasil. Você vai para fora e o preço do livro é muito menor. E óbvio que a gente tem um problema de poder aquisitivo, claro. O livro ainda é um produto elitizado, a verdade é essa, né? A grande maioria da população não tem acesso ao livro. E nesse sentido, como a Celina disse, é muito importante democratizar o acesso ao livro. E isso está sendo feito, cada vez mais feito, está cada vez mais se fazendo isso com políticas públicas de fomento à leitura. Então, nós temos boas notícias nesse sentido. Temos boas notícias, temos boas notícias. Em relação à biblioteca, como a Celina falou, é importante a gente pensar, quer dizer, a biblioteca, como a gente enxergava antigamente, que era um lugar quase de clausura, um lugar inacessível, um livro intocável. Eu ficava de castigo na biblioteca, na escola, imagina isso. Quer dizer, ela mais afastava do que aproximava. No alto da torre, ou na última sala do corredor. Quer dizer, hoje em dia, o que a gente pensa quando fala sobre leitura é que são salas de leitura, lugares muito modernos, com muitas mídias, com muitas formas de leitura. Tem cinema, tem internet, tem livro. Então, a gente precisa fazer chegar essa ideia da biblioteca como um lugar do encontro com o outro, inclusive. A biblioteca, sem dúvida, é um espaço importantíssimo. Agora, a questão da família. A reportagem mostrou ali o exemplo da mãe que lia para bebê, né? Isso funciona? Quando é que deve começar? E eu gostaria até de um exemplo na prática, de uma dica que vocês dessem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como despertar isso desde cedo. Bom, uma das coisas bastante importantes é a força do exemplo dentro de casa, né? E uma decisão da família de fazer esse esforço na direção da leitura. Por exemplo, certa vez eu ouvi de um estudioso dessas questões da leitura que a criança já dentro da barriga pode se ler para ela. Ela se acostuma com uma linguagem, com a linguagem dos livros. A questão de você cultivar um comportamento leitor, as relações familiares, a literatura ser assunto na família. Se a gente for pensar, os pais conseguiriam, com um pouco de
de pesquisa, ou com o bibliotecário da escola, ou trocando informação na escola sobre que livros são legais, que autores são legais, o que essas pessoas recomendam, frequentar as livrarias, as bibliotecas, conversar com os filhos sobre o gosto deles. Escolher sim, porque muitas vezes o adulto faz a escolha, mas também a criança, você conhecer o que o seu filho gosta de oferecer poesia, oferecer prosa. Sim, desde cedo. A gente tem como a Mirna falou, a leitura de uma faixa etária não exclui a leitura por outra faixa etária, né? Então, a criança vai formando o seu repertório, é capaz de escolher e a família junto desfrutar, ter momentos de alegria, de formação de aumenta vínculos. Até o vínculo, exatamente, o vínculo, é isso que eu ia dizer. Aumenta. E eu, com a minha experiência na livraria, eu vejo que esses momentos que a gente propõe, onde tem algumas atividades de contação de história, onde a família se reúne no ambiente onde há livros, ele vai ligar o livro a esses momentos de afeto e alegria. Então, a criança leva consigo essa ideia, né, de quando eu estou perto do livro, existe alegria, existe aproximação com os adultos, e isso cria um registro positivo de afeto com o livro, e isso vai seguindo com ela ao longo da vida. Quer dizer, o papel da família é importantíssimo, né? Quando não há isso na primeira infância, não acontece esse incentivo, a escola mais para frente consegue suprir essa falta, Mirna? Eu acho, Andresa, assim, a gente sabe hoje que onde mais forma a leitura é dentro de casa, sim. A escola tem um trabalho, um papel muito importante, mas quando ela não encontra uma parceria em casa, esse leitor acaba se perdendo, né? Ele acaba porque cada vez mais, quer dizer, a criança vai, quando chega no Fundamental 1, no Fundamental 2, a leitura ela fica mais impositiva, né? E eu costumo brincar, assim, que as escolas às vezes assassinam os leitores, né? Os leitores potenciais, assim. Eu acho que fica... a gente não pode dizer que não dá para fazer, né? Tem sempre um professor que aparece, tem sempre... A leitura passa por isso, é alguém que te desperta, é quem é que vai startar o desejo de ler. Então, na infância, na primeira infância, é muito mais fácil, porque a criança é pequena e passa pelo afeto, sim, a aprendizagem passa pelo afeto, né? Nesse sentido, ler com a voz da mãe ou a voz do pai ou de um ente querido é uma coisa que fixa, que coloca isso no lugar do afeto, e isso tem mais chance de ir para toda a vida. Depois você vai tendo ali na escola, que é o espaço leitor, onde a maioria das pessoas tem, quer dizer, ou é em casa ou é na escola. E é mais difícil porque as crianças, elas vão tendo, porque o que acontece? Uma criança pequena, você faz uma pré-seleção e deixa ela escolher ali dentro daquela pré-seleção. Quando você vai subindo, você vai ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, as crianças querem escolher outras coisas, né? E aí essa imposição, muitas vezes, a criança perde o gosto pela leitura. Ela não quer, ela resiste, é uma coisa da idade também. Sim, porque aqui há uma diferença aí entre aprender a ler e gostar de ler, né? Então, aprender a ler, elas vão aprender na escola e gostar de ler, né? Assim. Pois é. E tem assim, tem algumas coisinhas que a gente pode falar sobre isso, né? A respeito até do que a Mirna falou. As mães, ou normalmente a pessoa do sexo feminino que acompanha uma criança desde pequeno, é a responsável por... inocular o vírus da leitura numa criança. Dá picadinha ali, né? Então, normalmente a mãe ou a pessoa do sexo feminino que acompanha o desenvolvimento dessa criança e depois os professores na escola. Então, são realmente esses dois ambientes que vão propiciar, né? E eu acho que tem uma coisa, quer dizer, como fazer, provocar o debate quando você vai... a criança está maior, dentro da escola, um jeito é provocar, e não só, tem que ler esse livro, trazer para uma roda de conversa. Era aí que eu queria chegar. Nós temos, por exemplo, dos clássicos, não é? Que muitas vezes, então tem uma leitura que é obrigatória. Como tornar isso mais leve, não é? O que acontece? Que às vezes esse jovem, a criança, o jovem acha essa leitura chata, colocada como uma obrigação. Como uma obrigação. Por que isso acontece? Alguma coisa está errada aí nesse... Eu acho que tem dois momentos de escolha de livro que deveria ter na escola. O momento livre,
que você escolhe o que quiser na biblioteca, né, da escola, e o momento que você vai ter, sim, que ler os livros que são indicados pelos professores, porque ali tem alguma questão, porque quando a gente fala de literatura, né, Celina, a gente está falando de constituição do sujeito, a gente está falando em tocar em assuntos que são imprescindíveis, que são importantes para a formação desse sujeito. Se ele vai ler, se ele não vai ler, aí já é uma outra história, mas que esteja pelo menos no debate com os amigos para poder querer entrar e se sentir pertencente a um grupo que está discutindo literatura, ou porque estão discutindo coisas da vida, porque afinal de contas isso é literatura, então acho que você tem um gancho com o leitor jovem, né? E aí a gente não fala mais de criança pequena. Eu acho que existe um fator crucial também, que é uma alfabetização eficiente. Né? E acho que quando a gente fala assim de um jovem ou de uma criança que é resistente à leitura, é porque talvez, né, a ideia é que a gente fala assim, oba, vou ter que ler esse livro, né? Então, que ela já descobriu que ler é legal. Né? Uma vez eu ouvi a Ana Maria Machado dizendo que quem não leu, que lê é que nem namorar. Que fala, eu namorar, não quero namorar, mas a hora que você descobre um livro gostoso, um livro legal, aí você começa a ler e não para mais, né? Como namorar. Nunca mais você deixa de namorar, você começa a gostar. Então, quando você consegue se tornar um leitor que gosta de ler, a hora que chega esse momento de, tem que ler esse livro, talvez essa resistência, ela seja menor e tudo flua com mais tranquilidade. Mas a gente precisa ter essa decisão, né, de fazer desse país um país de leitores. E nesse processo... Por falar nisso, fazer desse país um país de leitores, vou chamar a atenção aqui de vocês para uma pesquisa, Retratos da Leitura, elaborada pelo Instituto ProLivro, que mostra que dos 168 milhões de brasileiros acima de 5 anos, pouco mais da metade se considera leitor. A gente pensa, precisamos então batalhar para aumentar esse número, não é? Como aumentar isso diante de outra informação? 30% dos professores brasileiros admitem não gostar de ler. Aí fica, né? Você pensa, como que é? Se pode partir do incentivo até do próprio professor? É difícil isso, porque quando a gente fala em formação do leitor, a gente tem aí um triângulo, né? Quer dizer, o aluno, a criança, e a gente está falando disso, né? Os professores, o professor e a família. Se isso não tiver muito entrelaçado, fica bastante complicado. Então, assim, eu não acredito na formação do leitor, mas sem abraçar as famílias e sem dar uma formação para o professor, que tem que ser permanente. Não adianta ir, faz uma palestra e pronto, isso se perde ao longo do tempo, porque o dia a dia do professor é muito duro. A vida do professor leva trabalho para casa e tudo. Então, quando ele fala que não tem tempo, e às vezes não tem mesmo, mas é óbvio que tempo também é prioridade, então, assim, não são todos os professores que garimpam, que pesquisam, que têm paixão pela literatura, porque também não foram formados leitores. Né? Então, é preciso que a gente forme. Não adianta só ficar na criança, a gente tem que formar... E como você colocou, não ações só pontuais, não é? E nem de uma disciplina, eu acho que eles estão em todas as disciplinas, não é? Tem exatamente, permear todas as disciplinas. Então, eu tinha falado dessa coisa da alfabetização, de como a alfabetização é importante. É muito ligado, não é? A questão do nível de alfabetização e a questão da leitura. Eu acredito que tenha uma ligação muito forte, porque a aprendizagem, essa coisa do letramento, da alfabetização, ela tem que ser eficiente, rápida, para aquele momento da leitura não se tornar um momento difícil e sofrido na vida da criança. Então, uma alfabetização eficiente, eu acho que colabora bastante, porque tem uma coisa, assim, se a criança enfrenta dificuldade, ela abandona. Então, quanto mais rápido e quanto mais eficiente for, mais ela vai gostar de ler e vai ter facilidade de ler, vai que aquilo não é um problema na vida dela, né? Criança não é que nem adulto, a gente paga um pedágio para ler um livro, né? Você vai ler um João Guimarães Rosa, vai ler o Grande Sertão Vereda, você fala, nossa, eu li 50 páginas e ainda não estou feliz com esse livro, né? E a gente insiste, criança não, criança lê ali o primeiro parágrafo, não achou legal. Tanto que quando gosta tem a questão da repetição, e lê de novo, e quer mais, não é? Tem isso, pois ela é fisgada. E por isso que é bom que o adulto, às vezes, escolha um livro que ele goste também, porque a hora que ele levar para casa um livro, para criança pequena... Vai ouvir muitas vezes, vai ter que ler muitas vezes. Ele vai ter que ler muitas vezes. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalinho aqui. As pessoas estão contando para a gente qual que é o livro da sua vida. Nós vamos dar as respostas já.
Estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre formação de leitores. Com a gente, a livreira e escritora Celina Boldemiller e a também escritora Mirna Brasil Portela. Continue participando pelas redes sociais, Facebook e Twitter usando a nossa hashtag Panorama TV Cultura. As pessoas estão participando, respondendo a nossa enquete: qual é o livro da sua vida? Muitas opções aqui, não é? O Lê fala pelo Twitter: Desventuras em Série foi o livro que me fez criar o hábito. A Ana, O Apanhador no Campo de Centeio. Felipe Fonseca, Vidas Secas, Graciliano Ramos, O Modesto. Não dá para escolher um só, não. Aí ele cita vários aqui. O Gabriel, O Sol é para Todos, Quarto de Despejo. O Guilherme, não é exatamente um livro, é um conto de Machado de Assis, intitulado A Cartomante. Muitos livros aqui. A Eliana, ela conta pra gente aqui: eu adotei o prazer pela leitura depois de muitos anos que deixei a escola. Eu nunca gostei de ser obrigada a ler. Os professores não me explicavam o motivo e eu detestava e aprendi sozinha. E tem outra pergunta aqui: poetas como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, podem ou devem ser lidos para os pequenos, ou é melhor escolher autores que desenvolvam trabalhos específicos para as crianças? Eu gosto disso. Acho que deve sim, porque eu sempre digo assim, a gente não precisa, é narrativa, é poesia, essa ideia de que a criança tem que entender tudo que está sendo lido para ela, nem a gente às vezes não entende tudo de um livro, a gente lê depois e aí vai entender outras coisas, porque tem a ver com a experiência de vida. O livro te toca onde você pode alcançar na tua experiência de vida. E isso não quer dizer que não faça sentido ler, porque você está construindo uma narrativa para a vida dessa criança. Né? Então, eu sou super a favor de ler Drummond, de ler os poetas todos, Vinícius, enfim, para a criança, porque você está narrando, nós somos seres de narrativa. Né? Então, eu acho que não tem idade. Obviamente, tem coisa que você não pode ler para criança. Sim. Né? A gente usa o bom senso. Porque ainda não é para a idade. Porque ainda não é para a idade, porque assim. É over, né? Mas poesia... E a criança aprende pelo contexto que envolve aquilo, né? Então, mesmo a gente está lendo um livro, tem algumas palavras que você não conhece, você não perde o sentido do que você está lendo. Então, não vejo problema também. E eu gosto muito de falar das crônicas do Fernando Sabino, coisas com as quais... Quem que não gosta de ler alguma coisa e se identificar com isso? Que leitor, que adolescente não leu as crônicas do Fernando Sabino, né? Exatamente. É a identificação, né? E essa identificação no cotidiano. Normalmente, assim, as crianças mais novas, as pequenininhas, eu acho que as coisas terem significado para ela é legal. Então, a criança está vendo uma história que tem a mamãe, que tem a escola, que tem o amiguinho, que tem o brinquedo, os lugares da casa, o parque, a escola. Isso ajuda a dar sentido àquilo, né? E os pequenos também têm essa experiência sensorial, né? Então, o livro como objeto é muito interessante nas mãos da criança. Me deu um gancho agora para uma outra questão, livro como objeto físico, né? Então, qual que é o desafio nesse mundo digital? As crianças já nasceram nesse universo, então. E tudo é imediato, né? Tudo é para ontem, é tudo muito rápido. E o tempo, ele não pede, o livro não pede um outro tempo. O livro é outro tempo. É outra leitura, é uma leitura que não é atravessada por mensagem, por ligação, telefonema, né? E isso é um problema sério, porque eu acho que não só para as crianças, mas a tecnologia nesse sentido, as redes, né? E essa coisa da gente estar lendo muito em celular, ele rouba, sim, o tempo de leitura, mesmo de nós adultos. E com as crianças é um estrago muito grande, porque elas vão ficando muito ansiosas. Nós perdemos a nossa capacidade de espera já. Imagina as crianças. Aí começa a ter criança com déficit de atenção, criança que não tem foco, não tem fôlego de leitura, né? Porque a leitura é a leitura literária no objeto livro é uma experiência tátil, é uma experiência sensorial muito diferente, né? E que é de outro tempo, né? Que é uma pausa. Né? E ali você constrói, você mergulha na história, é um outro lugar. Quando tem contato com o livro, né, Celina, que você sabe lá na livraria, é diferente de comprar pela internet também, não é? A escolha tem as ilustrações, tem o... É outra coisa, né? É bem diferente, é bem diferente. O que eu acho assim, talvez eu faça uma afirmação agora, que vai parecer estranha no meio da nossa conversa, mas eu acho assim, ótimas pessoas que não leem, sabe? Mas... se você perguntar para os pais, assim, mesmo não leitores, você gostaria que seu filho fosse um leitor?
Eu acho que o resultado seria muito provável que perto de 100% dos pais... Ninguém vai dizer que não. Vão dizer que não, porque a gente sabe dos benefícios que a leitura traz. E essa experiência com o livro na mão e essa coisa sensorial para a criança pequenininha é maravilhoso, porque o livro pode ser sentido, cheirado, tudo isso faz mais... agrega. Quero aproveitar ao máximo vocês aqui. Eu tenho uma outra questão. Aqui existe literatura infantil ruim? Existe. Existe literatura ruim, né? Se a gente pensar, existe. Agora, eu acho o seguinte, que tem uma discussão aí, né? Não vai, isso aqui não é boa literatura, então tira. Não, eu acho que, sobretudo no jovem, porque a criança a gente consegue escolher, fazer essa pré-seleção, sobretudo no jovem, no adolescente, deixa ele ler, tudo é leitura. Então é melhor que leia do que mesmo não, que, digamos, isso. Não sei se é esse o termo de menor qualidade, não sei como que referir aqui, mas é melhor que ler. Vamos colocar assim, tá lendo literatura ruim, tá lendo uma coisa, deixa ler e depois a gente vai dando os saltos literários, porque ele está criando o hábito de leitura e fôlego de leitura. E como a Celina disse, está lendo alguma coisa que faz sentido para ele, não tem problema. Depois a gente vai aparando as arestas e vai apurando esse leitor. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Quero falar agora mais com as autoras, né? As duas com livros novos aqui, lançamento. A Celina aqui, o Bebedino, livro dela, Celina Bodemiller, Luiz Eduardo Anelli, ilustrado por Thomas Hartmann. O livro da Mirna, Porco de Casa, Cachorro Mirna Brasil Portela, os dois aqui fresquinhos, os dois aqui chama atenção, tem em comum, os protagonistas são, né, bichinhos, né, o porco, no outro aqui o dinossauro. Queria que vocês falassem um pouquinho assim, né, nessa questão, como é que é feita essa pesquisa para saber, né, o que vai de encontro com esse leitor? Bom, dinossauro é... covardia, né? É top. Então, eu acho que o dinossauro está nesse universo da fantasia, é um ser que tá meio mitológico, é grandão, muitas vezes ele está nesse imaginário como sendo um bicho muito grandalhão e divertido e forte, um herói, assim, entre os... os meninos amam. Pois é. Fazer um livro... com dinossauro já é uma receita de sucesso. Certeza que vai dar certo, né, Mirna? O porco, na verdade, foi muito em cima de uma história que eu vivi. Eu tenho uma coisa muito do meu acervo de infância. Eu vivi no Acre até os meus 10 anos e meu pai era médico, atendia muita gente simples. No fim do ano, ele ganhava muitos bichos de presente. Ganhou um porco uma vez que nós criamos no Jardim de Inverno. E daí veio essa história do porco. É um livro que fala de infância, de amizade, de solidão, de luto, e o porco aí como um objeto, um ser que introduz o menino. É muito legal, o jeito que vocês colocaram aqui, com essa paixão, já dá vontade de ler, não é? Eu queria ser essa mosquinha picasse todo mundo, né? Obrigada pela presença aqui de vocês hoje, parabéns pelo trabalho. Obrigada a você por nos receber aqui para esse bate-papo ótimo. Muito bom, foi muito legal. Muito bom, passou voando. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.